para o povo do mundo, Deus e do jeito que cada um pensa. É por isto que existe o fanatismo, o charatismo e a idolatria. E para o povo de Deus que vive no mundo, Deus e do jeito que a gente sente. E por isto que sempre são desprezado. Eu gostaria de saber a quem o povo deve obedecer, se é nas Escrituras ou nas leis dos homens. Compartilhe e comente para que as pessoas aprendam. Para ver as minhas postagens nas redes sociais, escreva Daniel, o semeador da paz. Vamos ouvir a pregação em nome de Deus. Pois as leis de Deus, nos dias de hoje, são rejeitadas. A gente pode até ser preso. Pois houve uma mudança de comportamento, e com isto houve a legalidade dos maus costumes. E quem insistir falar dos bons costumes, conforme o que está escrito na Bíblia, logo e repreendido por alguém que diz que acredita em Deus, falando que não e bem assim, fazendo com que os ensinamentos de Deus sejam desprezados. Eu não estou aqui para dizer que alguém está certo ou errado. Pois para Deus só existe o bem e o mal. Sendo assim, não é preciso nenhum sábio para lhe dizer se você está fazendo o que é certo, pois logo abaixo, Jesus deixou escrito o que se deve fazer ou tentar fazer, e peço a você que mude de pensamento para agradar a Deus, e ter a proteção contra a maldade dos homens, e ser protegido das doenças mortais, e dos desastres naturais, e ganhar a salvação. Tudo isto sem dar nada em troca. É só praticar o que está escrito. Pois nada disto acontece com quem só pensa em si mesmo. Veja o que Jesus disse: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E Jesus continua dizendo: Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, significa imbecil ou louco, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Como você viu, o que Jesus disse. Mas este ensinamento é desprezado. Pois se você olhar para uma pessoa, nos dias de hoje, logo esta pessoa lhe pergunta, o porquê está olhando para mim. Isto mostra que a tolerância entre as pessoas é zero, fazendo com que a violência fique insuportável. Isto acontece porque, junto com a inteligência e o conhecimento dos homens, nos dias de hoje, veio também a destruição da pouca inocência que ainda tinha nos nossos antepassados. Por isto Deus está castigando o povo. Veja o que Jesus diz sobre as ofertas e o dízimo que você entrega na igreja. 3. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Jesus continua ensinando: Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Este ensinamento também foi mudado, porque estão dando a entender que é a contrário do que Jesus disse, pois as pessoas estão ensinando ao contrário do que eram para aprender,
o que Jesus ensinou, veja o que estão ensinando, deixa a tua ofertas no cofre e pode ir para casa, e pode continuar do jeito que tu é. Jesus continua ensinando. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada cometerá adultério. Este trecho que Jesus fala sobre o adultério, foi totalmente mudado. O povo estão fazendo totalmente ao contrário do que Jesus ensinou. Como querem que Deus não castigue? Jesus continua ensinando. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Estes ensinamentos quem ela para aprender primeiro ela os evangelistas, e quem vive na igreja. Mas se alguém fizer qualquer coisa que desagrade, logo a polícia é chamada. Em vez disto, ela para chamar a pessoa, e levar a um lugar separado e conversar sobre o que Jesus nos ensina, fazendo isto, servia de modelo para os fiéis. Jesus continua ensinando. 7 Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e oram por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.